Olá, meu nome é Silas, eu sou professor de Gestão Financeira na Universidade Católica de Pernambuco e hoje vou fazer aqui uma pequena aula. Já trabalhamos em sala com os nossos alunos, mas vamos aqui repetir esse procedimento para demonstrar a dinâmica do dinheiro dentro dos demonstrativos financeiros e, de certa forma, mostrar aquilo que é importante para o administrador. Dentro das finanças, nós temos 3 perguntas fundamentais a serem respondidas. A primeira delas, qual investimento a longo prazo realizar? Como financiar esse investimento? E como administrar no dia a dia esse investimento? O primeiro conjunto de perguntas está vinculado a um conteúdo que, em gestão financeira, nós chamamos de orçamento de capital. Então, a resposta à primeira pergunta vem do orçamento de capital. A segunda pergunta, como financiar, se com capital próprio ou capital próprio e dívida, é uma pergunta que é respondida pelo conteúdo de estrutura de capital. Então, em gestão financeira, nós encontraremos esse conteúdo com o nome estrutura de capital. E, por fim, como administrar o dia a dia desse investimento, e aí esse é um assunto que está relacionado à administração do capital de giro. Então, para que a gente entenda o contexto dessas 3 perguntas, é importante a gente observar a ferramenta que o administrador tem para visualizar essas diferentes situações dentro da empresa. Então, o orçamento de capital representa um investimento físico realizado, e esse investimento físico, na verdade, ele fica refletido em termos monetários num balanço patrimonial. Então, hoje a gente vai falar de balanço patrimonial, vai falar de demonstrativo de resultado e vai dar uma passadinha rápida pela ideia de fluxo de caixa. Digamos que nós temos uma necessidade de investimento de 1.600.000 e que já estudamos a viabilidade econômica desse projeto, já observamos todas as máquinas, equipamentos e infraestrutura que serão necessárias, são necessário o investimento para a gente desenvolver essa atividade. No lado do financiamento, digamos que nós temos como capital próprio, então vou financiar com fonte de capital próprio R$1 milhão. Vou financiar com capital de terceiros, e aí observem, com dívida de longo prazo, 400 mil. Vou financiar com fontes de financiamento curto prazo, 80 mil. E, por fim, vou captar financiamento dos meus fornecedores, e aí, quando a gente estiver falando a respeito de capital de giro, a gente vai entender que os fornecedores, de certa forma, eles financiam parte do nosso capital de giro ou financiam um certo período de tempo o nosso capital de giro. Então, por enquanto, só vamos colocá-los como financiadores. Como a gente falou em sala de aula, o primeiro a injetar dinheiro dentro do caixa e tudo gira ao redor do caixa, primeiro a injetar dinheiro dentro do caixa é o capital. Então, se olharmos em termos de um diagrama ou de um fluxo em que a gente possa explicar isso aqui, eu vou verificar o capital injetando 1 milhão, estou tirando 3 zeros aí só para facilitar a nossa visualização, e se eu olhar, ou se olharmos no balanço patrimonial, nós teremos a seguinte perspectiva. Entra 1 milhão no caixa, esse 1 milhão vem do capital social. Digamos que para o desenvolvimento da minha atividade econômica ou da atividade econômica desse projeto em especial, nós necessitemos, nós necessitemos de R$1.200.000 em ativos fixos. Os ativos fixos são todos aqueles ativos que necessitamos para o desenvolvimento da nossa atividade, como imóveis, máquinas, equipamentos e etc. Então eu já observo o seguinte, eu não tenho dinheiro suficiente para financiar a compra desses ativos fixos. Então,
eu vou lançar mão de dívida de longo prazo. Então eu vou captar uma dívida de 400 mil e vou financiar com esta dívida a aquisição de imóveis no valor de 500 mil, então preciso ter um galpão industrial, e 700 mil em máquinas e equipamentos. Então construí o meu galpão industrial, coloquei as minhas máquinas e equipamentos ali dentro, eu tenho condições de desenvolver a minha atividade econômica em questão. Então, se olharmos no balanço, então nós temos a captação de 400 mil em dívida, isso eleva o nosso caixa para 1.400.000. Agora, temos um investimento de 500 mil em imóveis, então de 1.400.000 sai 500 mil. Nós temos aqui a entrada em 500 mil em imóveis. Depois nós temos a aquisição de máquinas e equipamentos, diminuindo o nosso caixa em 700 mil e abrindo aqui uma conta máquinas e equipamentos. Continuando o nosso processo, eu vou precisar de matéria-prima para adquirir, ou vou precisar adquirir matéria-prima para desenvolver a minha atividade. Digamos que essa matéria-prima vai ser comprada de duas maneiras diferentes. Primeira, compra à vista, então vai sair direto 100 do caixa para formar esse estoque, e duplicatas a pagar, no valor de 200. Então, se eu for olhar no meu balanço, na hora que eu adquirir o meu estoque no valor de 300 mil, eu vou ter 100 mil saindo do caixa, então meu caixa era 200, passou a ser 100, e como 200 está em duplicatas a pagar, eu completo o valor desses 300 com esses 200 em duplicatas a pagar. Vamos interromper o nosso processo e finalizar esse primeiro instante do nosso balanço aqui. Então, nesse momento, o investimento em ativos, então o lado esquerdo do nosso balanço tem 100 mil em caixa, 300 em estoque, 500 em imóveis, 700 em máquinas e equipamentos, somando 1.600.000. No lado direito, ou lado do financiamento da nossa atividade, eu tenho 200 financiado com a conta fornecedores, 400 financiado com dívida a longo prazo e 1 milhão financiado com capital próprio, somando tudo 1.600.000. Digamos que para continuar a nossa atividade, ou para dar andamento à nossa atividade, eu vou precisar de 100 mil para mão de obra, vou precisar de 30 mil em custos indiretos de fabricação, vou ter despesas no período de 20 mil, e aí eu verifico já imediatamente que eu não tenho dinheiro suficiente para tudo isso aqui. Por quê? Eu tenho atualmente 100 mil no caixa e vou precisar um total de 150. Então eu vou lançar mão da minha dívida ou meu financiamento curto prazo no valor de 80. Então agora eu tenho 180 no caixa, suficiente para pagar a minha mão de obra de 100, suficiente para suportar o meu gasto com custos indiretos de fabricação, suficiente para suportar as minhas despesas no valor de 20. Então, eu tenho 180, vou gastar 150. Na hora que eu começo a desenvolver a minha atividade, começo a produzir, eu começo a desgastar aquela máquina ou aquelas máquinas e equipamentos que eu adquiri. Como o desgaste desta máquina está sendo para a produção daquele estoque, então eu vou agregando o valor desta depreciação ao meu estoque. De fato, a depreciação é, vamos falar assim, um mecanismo legal que o governo nos permite de reconhecer o nosso gasto com capital. Então, gastamos 1.200.000 para o investimento em ativo fixo e o governo permite que nós reconheçamos este gasto à medida que o tempo passa. Depois a gente vai falar nesse assunto para frente. Por enquanto, vamos entender somente que, na medida em que eu desgasto a minha máquina, esse desgaste da máquina vai sendo agregado ao valor do meu estoque. Então, finalizamos com o nosso produto acabado
E o nosso produto acabado agora vai ter um valor de estoque de 480, a gente já vai para o balanço para a gente enxergar isso aqui, e as nossas despesas antecipadas, 20. Então, repetindo o nosso balanço que a gente tinha, né? Então, o 100 do caixa, o 300 do estoque, máquinas e equipamentos, e o lado direito da mesma maneira. Vamos lá. Eu vou tomar uma dívida de curto prazo. Então, altero a estrutura de financiamento, agora eu tenho uma dívida de 80 mil e o meu caixa somou 180. Dos 180 eu vou gastar 100 com mão de obra. Só que observe, digamos que essa mão de obra é toda empregada no beneficiamento da minha matéria-prima. Se ela é toda empregada no beneficiamento da minha matéria-prima, então se eu tenho um estoque de matéria-prima no valor de 300, agora na hora que essa matéria-prima foi beneficiada por força desse gasto com mão de obra, então o meu estoque de matéria-prima passa a ser 400. Então sai 100 do caixa e eu aumento o valor do meu estoque em 100. Então meu estoque de matéria-prima era 300, agora meu estoque de produtos em fabricação passou a ser 400. Só que eu vou ter uma série de gastos necessários à produção. Vou gastar energia, vou gastar manutenção de máquina, vou ter uma série de outros gastos e todos esses gastos vão sendo agregados ao valor do meu estoque. Eu resumi gastos diretos com a produção somente em mão de obra, mas entendo que entra energia elétrica, entra tudo que diretamente afeta a modificação do valor do meu estoque. Agora vejamos o seguinte, o custo indireto de fabricação, como manutenção de máquinas e outros mais aí, eles são necessários à minha produção, é um gasto que eu tenho e eu tenho que agregar esse valor ao meu estoque. No nosso caso, os 30 em custos indiretos de fabricação saem do caixa e são agregados ao valor do meu estoque. Então, o meu estoque que valia 40, agora vale 400, agora vale 430. Nós temos 20 de despesas antecipadas. Aluguel da administração, salário da administração, enfim, aquelas atividades necessárias à empresa, mas que não estão diretamente ligadas ao produto ou à produção em si. Legal. Daqui só está faltando agora a depreciação. Na medida em que começamos a trabalhar a depreciação de 50 mil, então eu gastei minhas máquinas e equipamentos para beneficiar a matéria-prima. Então eu estou tirando o valor da minha máquina, porque uma máquina usada ela tem um valor menor, é considerado desgaste para essa máquina, então eu tenho um valor menor para as minhas máquinas e equipamentos, e esse valor menor ele é agregado ao valor do meu estoque. Então agora nós temos, nesse momento do nosso balanço, um investimento total em ativos, somando 1.680.000 e, observem, essa é a nossa maior necessidade de investimento dentro do período. Do lado financeiro, nós temos 280 em ativo circulante, 400, em passivo circulante, 400 em exigível longo prazo e 1 milhão em dívida, somando 1.680.000. Vou repetir o nosso balanço aqui para a gente continuar no próximo período ou na próxima simulação. Voltando para o nosso fluxo, eu vou observar o seguinte. Digamos que eu vou vender a totalidade desses estoques por 500 mil. Por 500 mil não, por 800 mil. Então, se eu vou vender tudo por 800, essa venda pode acontecer de duas maneiras. Ela pode acontecer à vista, então entra 500 no caixa diretamente e 300 em duplicatas a receber. Então, 500 entra imediatamente no caixa e 300 vou ficar para receber em uma data à frente. Então, o efeito disso entrou 500 no caixa. Vejam, se entrou 500 no caixa, não preciso ficar
pegando mais dinheiro emprestado a curto prazo, porque a curto prazo agora eu não preciso mais deste financiamento. Então eu vou pagar os 80 de juros, os 80 de financiamento curto prazo que eu captei. Só a título de exemplo, vamos dizer que parte do tempo eu fiquei com excesso de dinheiro e apliquei, parte do tempo eu fiquei com falta de dinheiro e tomei emprestado a curto prazo. Digamos que os juros que eu recebi quando o dinheiro ficou aplicado foi exatamente igual aos juros que eu paguei quando precisei tomar o empréstimo. E o meu resultado financeiro curto prazo, ele vai ser zero. Então, eu só tenho dívida de longo prazo, ou só tenho encargos financeiros de longo prazo. Digamos que eu pago 10% de juros sobre os 400 mil, então que eu pago 40 mil de juros. Então, vou pagar os 40 de juros para finalizar o resultado deste período dentro da nossa empresa. Então, se nós concretizamos o processo de venda, e aí eu tenho o resultado, eu vou apurar o meu resultado toda vez que eu finalizo o processo de venda, então eu vou reconhecer todos os meus gastos envolvidos com a venda daqueles bens, produtos e serviços no momento em que eu conseguir documentar esta venda. Então, vendi, emiti uma nota fiscal, então aquela venda passou a existir do ponto de vista legal ou do ponto de vista documental. Então, agora eu vou ter o reconhecimento da minha receita. Então, eu vou ter uma receita de 800 mil. Lembram-se qual era o valor do nosso estoque? 480. Então, nós temos um custo de produtos vendidos no valor de 480. Nós temos despesas antecipadas no valor de 20, gerando um lucro antes de juros e imposto de renda no valor de 300. Eu só tenho uma despesa financeira a longo prazo de 40. Então, tirei aqui os meus 40, ficou 260. Supondo que pagaremos 100 de imposto, então o nosso lucro líquido foi de 160. Então, está aqui, gerando o nosso imposto a pagar, e vamos aqui no nosso balanço. Então, recebi os 500, então está lá, 500 no caixa imediatamente, 300 em títulos a receber, paguei os 80 da minha dívida, paguei os 40 dos juros, apurei o meu resultado, gerei aí 100 de imposto a pagar, pago esse imposto, fico aqui com 310. Então, o meu estoque, que era de 480, zerou, né? Não temos mais nada de estoque, e temos agora o último instante do nosso balanço. Então, 310 de caixa, 300 de duplicatas a receber, 500 de imóveis, 700 de máquinas e equipamentos, 50 de depreciação, somando um investimento total em ativos de 1.760.000 financiados. 200 fornecedores, 400 dívida a longo prazo, 1 milhão capital próprio, 160.000 de lucro retido. Então, 1.760.000. Então, para a gente finalizar, digamos que, e aí só para a gente terminar essa aula ou essa explicação, digamos que nós temos um estoque, ou a nossa empresa trabalha com um estoque, e esse estoque varia entre um mínimo, tá, e um máximo ao longo do tempo. Então, só para efeitos didáticos ou para efeitos pedagógicos, vamos dizer que esse estoque flutua de maneira regular, uniforme, harmônica, bonitinha, do jeito que eu coloquei nesse gráfico. Entendam vocês que, para que eu consiga produzir este estoque,
eu tenho uma série de gastos que acontecem um instante de tempo antes. Então, na produção do meu estoque, os meus gastos, eles aparecem defasados no tempo. Então, eu vou comprar a matéria-prima, vou pagar essa matéria-prima, vou ir pagando a mão de obra na medida em que eu vou transformando a minha matéria-prima em produtos em fabricação e finalmente em produtos acabados, até ter o meu produto acabado. O meu produto acabado vai demorar um tempo para ser vendido. Então, se eu fosse olhar a curva de gastos e a curva da formação do meu estoque, eu vou ter uma curva defasada no tempo. Da mesma maneira que a receita ou o rendimento gerado pela venda desse estoque, ele vai acontecer um instante de tempo depois. Porque parte da minha venda eu vou receber à vista, mas parte da minha venda eu vou receber em duplicatas a receber, então eu vou receber numa data futura. Então, normalmente o processo é o seguinte: eu gasto, formo o meu estoque e recebo. Gasto, formo o estoque e recebo. A dinâmica, em grande parte dos casos, é essa. É claro, existem as suas exceções, mas isso a gente fala uma outra hora. Se a gente observar, eu tenho dois momentos particulares dentro desta movimentação. Um primeiro momento em que os gastos superam as receitas. Então, num primeiro momento, nós temos uma saída de dinheiro do caixa. Então, se começamos com a nossa caixa nesse ponto aqui, no nosso exemplo começamos com 100 mil, o caixa foi diminuindo, até o momento em que o dinheiro acabou. Na hora que o dinheiro acabou, e como eu não tenho como trabalhar sem dinheiro, eu vou tomar financiamento curto prazo. No financiamento curto prazo, no nosso exemplo, tomamos 80 mil reais emprestados. Só que desses 80, nós consumimos apenas 50. Então, no momento mais crítico, nós tínhamos ainda 30 no caixa de reserva. Na medida em que o dinheiro, ou na medida em que passamos para a segunda fase do nosso processo, onde as receitas são superiores aos gastos, nós temos agora um fluxo positivo de dinheiro. Esse fluxo positivo de dinheiro devolve dinheiro para o caixa, e aí vou pagando primeiro o meu empréstimo de curto prazo, e aí o dinheiro volta para o caixa, né, para a gente começar um próximo ciclo. De preferência que eu volte para um valor superior ao que eu comecei. Então, no nosso exemplo, a gente volta para 310. Então, eu comecei com 100 e voltei no próximo ciclo com 310. Então, eu gerei de caixa, eu tive um fluxo de caixa no valor de 210. Desses 210, observem, nós temos isso aqui, ou chamaremos isso aqui, de fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional, ele vai ser o meu lucro menos o meu imposto mais a minha depreciação menos investimento, que nesse caso não entramos aqui ainda, mas se eu tivesse realizado investimento menos investimentos, mais, menos a variação na necessidade de capital de giro. Tá? Então, esse seria o meu fluxo de caixa. No nosso exemplo, como nós não temos investimento e não temos variação na necessidade de capital de giro, o nosso fluxo de caixa operacional ficou lucro menos impostos mais depreciação. Lucro, 260 menos impostos 100, então 160, mais depreciação 50. 160 mais 50, 210.
Comecei meu caixa com 100, terminei meu caixa com 310. Então eu tive um fluxo de caixa operacional da ordem de 210. Tá bom? Então fica aqui uma pequena demonstração de como o dinheiro circula dentro da empresa e na hora que a gente olhar agora um balanço patrimonial ou um demonstrativo de resultado, a gente observe não como um número puro e frio, mas apenas como um reflexo monetário, ou reflexo em termos monetários de tudo aquilo que está acontecendo dentro da empresa do ponto de vista real. A produção, o desgaste da máquina, a compra de equipamentos, a compra de matéria-prima, a transformação de matéria-prima, a formação de estoque, a venda do produto, enfim, todo esse conjunto de coisas que acontecem estão refletidas no balanço e no demonstrativo. Se a gente for observar, o balanço patrimonial é uma fotografia instantânea, então eu tenho o balanço patrimonial no momento 1, balanço patrimonial no momento 2 e eu tenho balanço patrimonial no momento 3. E o demonstrativo de resultado resume o que aconteceu nesse meio do caminho. Tá bom? Espero ter colaborado com vocês, espero ter ajudado vocês a essa compreensão e ficamos aí para uma próxima oportunidade nos encontrarmos novamente. Obrigado, até logo.